laser, ele jamais vai encontrar a sua pele. Ele vai encontrar apenas o pigmento. Se você der um raio de laser numa pele que não tem tinta de tatuagem nenhuma, você não vai sentir absolutamente nada. O laser vai ter o disparo. É mesmo? A pessoa não sente dor. Exatamente. Porque as pessoas acham que o laser é só uma tecnologia potente, simples, de um super sol ali que está queimando sua pele. Isso não acontece, ele não queima sua pele. Ele vem sendo estudado há muitos anos. Não é algo que você vai mirar para a pele e ele vai pegar tanto a sua pele quanto o pigmento e vai destruir tudo por igual. Ele não faz isso. Quer dizer que se a pessoa não tiver nenhuma tatuagem, você joga ali o laser, a pessoa não prejudica a pele. Não prejudica. Não prejudica a pele. Prejudica. Interessante, cara. Fala galera, beleza? Eu sou Fabrício Santos e estamos aqui em mais um episódio do nosso canal Muito Além do Portfólio, porque você pode até conhecer os trabalhos, a técnica do profissional, mas você não conhece o que está por trás, os erros, os acertos, o que aquela pessoa passou para estar hoje, onde ela está. Então, o nosso canal Muito Além do Portfólio, ele tem essa missão de você conhecer um pouco mais dos artistas, profissionais, médicos, empresários, beleza? E é um prazer estar com você aqui em mais um episódio. Antes de mais nada, eu queria falar dos patrocinadores, diretor. Patrocinadores, Lojas Tattoo Design, beleza? Lojas de tatuagem e estúdio, se você quer material ou fazer uma tatuagem, lojas da Tattoo Design. Lojas em Entroncamento, Castanhal, Nazaré e São Luís do Maranhão, beleza? Nosso outro patrocinador, que é o meu barbeiro. Não sei se você notou, eu estou na régua, beleza? E Rodrigo Visual, que é o meu barbeiro. Rodrigo, que é um barbeiro profissional e com certificação internacional, cara. Então, se você quer um corte personalizado, entendeu? Um corte assim que vai te mudar a sua história e a sua vida, porque o cara muda totalmente você. É o Rodrigo Visual, nosso patrocinador oficial do podcast. Eu queria também avisar vocês, quem quiser ser nosso patrocinador, tá, gente? A gente está aguardando, né? De repente uma pizzaria aqui próximo, né? Beleza, pessoal. Então, assim, hoje o meu convidado hoje, ele é uma pessoa jovem, ele é tatuador e ele é um tatuador prodígio, certo? Que está há pouco tempo no mercado e a gente vai conversar um pouco com ele porque, assim, ele tem um diferencial, né? Ele trabalha com remoção de tatuagem e é um assunto que está muito no hype, né? Remoção, como é que funciona, qual é o procedimento, será que tira mesmo, será que dói tanto igual uma tatuagem, né? Eu não sei, mas ele vai hoje explicar pra gente como é que funciona isso, como é que a carreira dele começou, né? E assim, tem muito tatuador que fica de olho no podcast, então esse podcast ele é uma aula para vários outros tatuadores, porque tem muita dica, né, cara, para quem quer entrar nessa área e de repente também em outras áreas, como é o caso do Gabriel, que trabalha não só com tatuagem, mas também com remoção a laser. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado. E aí, meu amigo, beleza? Tudo bom? Boa noite, rapaziada. Beleza, então assim, resumidamente, você não vai falar muito, mas resumidamente, para quem não te conhece, tá certo? Uma apresentação rápida assim. Quem é o Gabriel Johan? Para quem está no canal. E aí, rapaziada, meu nome é Gabriel Johan e eu comecei a tatuar muito novo, comecei a tatuar ainda no ensino médio. Olha aí, e desde lá, com 19 anos, eu venho me dedicando totalmente nessa área e eu já quis entrar em outras áreas também, mas eu consegui agregar junto da minha área a remoção e hoje no meu espaço eu ofereço esses dois serviços. Tranquilo, tranquilo. Gabriel, você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 26 anos, mano. 26 anos, então desde os 19 anos... 7 anos de carreira, mais ou menos. 7 anos de carreira. Como foi que começou, Gabriel? Como foi que foi esse teu chamado, essa tua vocação para tatuagem? Como foi que começou? Conta pra gente como que foi.
Cara, uma longa história. Eu já pensava em ser tatuador desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos, cara? Caramba, cara. E desde lá eu tinha revistas de tatuagem, meus pais compravam revistas de tatuagem. pra Era mim. mesmo, cara? Aham. Teus pais compravam pra ti revista de Aí eu tatuagem. ficava Isso é meio fazendo os que- desenhos e eu desenhava já há muitos anos, entendeu? Sim. E com mais ou menos 17, 16 anos eu já estava fazendo portrait realista em papel com lápis, Sim, entendeu? para quem não sabe, portrait é a foto, né? É o porta-retrato, né? Isso. É a fotografia de uma pessoa. Legal, cara, com 9 anos, é isso? Uhum. Cara, legal. Eu não sabia disso, não. Só que naquela época o conflito em casa era grande, porque as revistas eu usava só para desenhar, né? Aí a família não gostava que eu planejasse entrar nessa área, né? Porque naquela época, pelo menos 5 anos atrás, a área mudou muito. E há 10 anos atrás, a área era bem diferente do que é hoje. Sim, você diz assim, preconceituosa, você fala... Isso, bastante preconceito. Só que com o tempo foi passando e eu pensei em fazer faculdade, pensei em várias áreas, só que eu acho que a área que eu ia me dar melhor, iria ser mais bem remunerado, era a tatuagem mesmo. Entendi. entendeu? Mas isso aí é um pouco contraditório. Os teus pais, eles te davam... Uhum. Eles te davam material, revistas de tatuagem, mas ao mesmo tempo eles não queriam que você fosse tatuador, né? É bem exatamente. contraditório isso, né? Era só pra ficar desenhando mesmo, passando tempo ali de Mas- criança e acabou que um hobby Entendi. virou uma Só profissão. que eles não sabiam que eles estavam Exatamente, fomentando alimentando. dentro de ti. Uma futura profissão. Sim, entendi, cara. Entendi. Muito legal, cara. Você tá tatuando desde que ano? Desde 2019. 2019. Você foi depois da pandemia ou foi durante, foi antes? Como é que foi? Olha, inclusive, eu nunca nem participei de um evento de tatuagem aqui em Belém. É verdade. Porque logo que eu iniciei na tatuagem, veio a pandemia aproximadamente uns 6 meses depois. Foi muito benéfico na questão financeira, porque muitas pessoas conseguiram se tatuar, né? Naquele momento com auxílio emergencial, foi Verdade. um boom em muitas áreas. E depois que iniciou a pandemia, a gente não teve mais nenhum evento de tatuagem aqui em Belém. Isso é verdade. Daí eu tive que ir para um evento em outro estado, porque aqui em Belém acabou e até hoje eu não me recordo de um evento bacana. Você participou de qual? Qual foi? Eu participei da Tattoo Week de 2024, Isso, São Paulo? eu acho. Mas São Paulo? São Paulo. Sim. 2024, legal, cara. Eu não fui para tatuar, eu fui para fazer uma cobertura do evento, porque todo dia eu já me vejo tatuando, né? Sim, sim. Eu queria ver outros artistas tatuando, porque eu não tenho assim, eu nunca fui de estar presente em estúdio com outros tatuadores. Então eu fui fazer uma cobertura do evento e pude ver a bancada de vários tatuadores, eu pude ver como outros tatuadores trabalham, entendeu? Interessante, Fiz bastante né? amizade, conexão, que eu acho uma coisa Cara, e é importante. uma coisa assim do outro mundo, né, cara? Tattoo Week, né? Que acho que Hoje é o maior evento do mundo. é o maior né? evento, né, cara? É, beleza. E tem em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, é isso? Parece que a convenção Milano Tattoo Fashion era uma das maiores também e ela não está mais conseguindo. Interessante, cara. Manter. Interessante. Diretor, como é que tá aí na live? Bem movimentado. Olha, gente, eu esqueci de falar, tá? Hoje nós vamos sortear uma remoção, é isso, Gabriel? Exatamente. Meu a gente amigo. vai sortear uma remoção a laser. Olha aí. Então, para quem for colocando nos comentários, tá ok? E a gente vai jogar algumas palavrinhas chaves. Eu já vou colocar logo a primeira. Beleza? O que a gente coloca, né, logo nessa primeira? A gente começou a live. Qual seria uma palavra boa pra gente colocar? Palavra-chave, mano. Palavra-chave que o Gabriel colocou aqui. Vamos colocar, não sei. Laser, muito bom. Laser, tá? Pronto. Então, primeira palavra-chave é a palavra laser. E vamos entender como é que é Aí esse quem tá laser. prestando atenção vai saber qual é a Exatamente. palavra-chave. Então, né? olha aí, comenta. Você que não é inscrito ainda, é importante você se inscrever no canal para que você receba as notificações, tá bom? Beleza? E olha, já compartilha esse vídeo porque muitas outras pessoas podem querer acessar esse conteúdo e é um negócio muito bacana, beleza? Gabriel, é o seguinte, você se tornou profissional muito rapidamente, né? Foi uma coisa assim meteórica. Como foi esse processo assim de você sair de um nível desenhista, né, tá, que você desenhava, já para um nível técnico assim
tão alto na tatuagem. Como foi esse salto assim? Como foi esse salto? Cara, É que você atribui isso, né? o meu início, inclusive, foi com uma máquina caseira que eu mesmo fiz. Foi mesmo, cara? Passei Nossa, uma semana fazendo essa máquina e hoje eu tive a oportunidade de tatuar com ela, fazer minha própria logo. Hoje? Aham. Aham. E depois que a gente finalizou esse trabalho, eu consegui moldurar ela e colocar num quadro na parede do meu estúdio novo. Ah, tá. Essa primeira máquina me permitiu comprar materiais melhores, entendeu? E é um pouco contraditório meus pais terem me dado revista de tatuagem para eu ficar desenhando quando eu era criança. Uhum. Mas a gente não tinha muita condição financeira. Eu acredito que todos os tatuadores que engrenam nessa área, eles vêm de uma condição difícil, né? É difícil a gente ver uma pessoa que tem boas condições e queira que o filho dela seja um tatuador. Entendi. Hoje em dia isso pode ser bem diferente. Mas naquela época foi assim. E eu tive que me dedicar totalmente por conta disso, entendeu? Pela questão financeira. E cada vez mais que o tempo passava, eu via que era aquilo mesmo que eu queria pra mim. E como eu já fazia desenho realista, ajudou muito na percepção quando mudou pra pele, entendeu? Isso aqui. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, porque pode ser uma dúvida. Pode ser uma dúvida de muito tatuador que está nos assistindo agora. O desenho realista, quando foi que você começou assim? Você copiava, né? Porque assim, hoje em dia eu vejo o interesse de certos tatuadores muito por anime, Sim. por outros tipos de desenho, né? Mas assim, o desenho realista eu considero ele mais completo, né? Como foi sim para você? Você começou como você teve algum professor? Você procurou um curso? Porque assim pode ser uma dúvida de quem está querendo começar, tá entendendo? Como foi? Foi meio assim que autodidata ou teve Cara, algum curso por trás? isso aí eu acho que é uma dica muito valiosa pro Sim. pessoal. Porque assim, em questão de você ser autodidata e você ficar sempre procurando curso, eu acredito que nenhum curso vai te passar a receita do bolo. Porque não tem como um tatuador vir pegar na sua mão e te ensinar alguma coisa corretamente. Você só vai olhar ali momentaneamente o que ele quer te passar para te vender alguma coisa e talvez estar lucrando com isso. Sim, então mercado, né? Quando você é autodidata, você pode observar o que você está fazendo e tentar melhorar aquilo. Porque às vezes a gente fica tentando só ouvir a dica do outro e a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Inclusive a arte também, né? A arte funciona dessa forma. Às vezes a gente está ali com uma tatuagem na nossa frente e ao invés da gente criar o que a gente quer ver, a gente acaba copiando o que a gente está vendo. Então é muito diferente você que está assistindo, preste atenção. É muito diferente você estar tatuando uma coisa que você só copia de uma tatuagem que você vai fazer com cada traço com intenção. Porque a intenção ela muda tudo no teu trabalho, entendeu? Interessante. Às vezes você, olha, eu vou usar um exemplo aqui. Às vezes você está na escola, você está copiando o quadro que a professora pediu. Você ainda não sabe ler, você vai copiar letra por letra. Quando você aprende a ler, você passa a copiar a linha inteira, a frase inteira, certo? Sim. Da mesma forma, eu acredito que seja a tatuagem. Para mim, a tatuagem ela é uma carta, entendeu? Você está escrevendo aquela carta e ela é uma mensagem para passar para outra pessoa. Se tem algum pedaço ali na tatuagem que você não entende, significa que você basicamente escreveu errado, entendeu? Colocou ali só para encher linguiça, entendeu? Fez ali uma parte só para tampar aquele buraco. Mas para mim a tatuagem, cada traço tem que ter intenção. Quando você faz um traço com intenção, ele é totalmente diferente de um traço que você apenas olhou e copiou. Isso vai mudar totalmente o seu trabalho. Interessante, olha, então não é só copiar, né? Então você tem que ter uma personalidade, você tem que ser um traço próprio. Isso entra no que né? eu falei sobre ser autodidata, porque entra na percepção. Às vezes você está fazendo algo errado ali, que é óbvio, só que você está tão focado no que outro artista está fazendo que você não vê o que você mesmo está fazendo. Beleza. Entendeu? Muito bom. Então não é só copiar, você tem que não é autoconhecimento, é auto-observar a si mesmo, entendeu? Entendi, cara. Legal, cara. Legal essa auto-observação. Isso, eu acho muito importante. E quais foram as suas principais referências, Gabriel, no começo? Teve algum tatuador? No começo uma desenhista? pessoa que eu sei Sim. até hoje, que foi o Tampa.
Pô, o Tampa... E eu tenho orgulho de dizer que esse cara é brasileiro porque ele é internacional, ele é reconhecido internacionalmente. Sim, o Tampa eu acho que pra todo tatuador, né, cara? Aqui no Brasil, cara, o cara que não conhece o Tampa Tattoo, pra mim também, um cara, ele é genial. Quem não fez o curso dele, né? Acho que todo mundo fez o curso dele, tanto o curso pago como o curso pirata, né? Que ficou circulando um vídeo dele. E é interessante, porque é um cara bastante completo, né, cara? Entendeu? Principalmente no... E bate com aquilo que a gente estava falando sobre ser um estilo muito difícil, né? Cara, é um estilo muito difícil. Mas esse teu nível técnico, tá? Esse teu nível técnico, ele se deu a quê? Você acha, você acredita assim? Esse teu diferencial, que é o que eu sempre digo, né, cara? Nesse ramo, não só nesse, mas em qualquer outro, não você não tem que ser o melhor, mas você tem que ter o diferencial, né? E eu percebo que, no seu caso, você tem um nível técnico muito bom, né? Esse teu nível técnico, você acha que se deu a partir do quê? Olha, resumidamente, eu acredito que se atribua a isso que eu acabei de falar. E também está junto com aquela parte que eu falei de eu não estar presente com outros tatuadores, entendeu? Por eu não estar presente com outros tatuadores e só ter cursos disponíveis para aprender, então eu acabei focando realmente em só observar o que eu mesmo fazia, entendeu? Entendi. Aí acabou que eu fui descobrindo que algumas técnicas que eu mesmo criei, outros tatuadores já faziam, entendeu? Interessante isso. Isso acontece realmente. Entendeu? Acontece realmente. A gente vai descobrindo aquelas soluções ali para fazer o que a gente quer e vai... É que nem eu tinha uma dúvida, por exemplo, né? A pessoa cola o decalque, ela sempre começa de baixo para cima. Eu fiquei, pô, isso tá errado, pô. Pô, o que eu tenho que começar de onde eu quero, pô. Entendeu? Mas sempre teve esse negócio, não, tu tem que começar de baixo para cima, e eu sempre com essa ideia. E depois eu encontrei um curso, um tatuador que ele dizia, não, você pode começar de onde você quiser, contanto que você saiba fazer da forma correta, né, cara? Então, às vezes a gente tem, né, esses insights, entendeu? Olha, pô, vou fazer algo diferente. Algumas primeiras diferente coisas que na cabeça, do que todo mundo faz. Não sai mais, né? Exatamente. Você tem algum tempo de estudo? Você hoje ainda estuda desenho? Quantas horas por dia? Tem isso? Ou... Cara, eu acredito tá muito correria hoje. Eu acho que se você não estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu Perfeito. acho que estudar é investimento, estudar é o primordial da sua vida no momento. Você não pode parar nunca, entendeu? Muito bom. A gente tem que estudar a pele cientificamente para entender como a pele funciona, porque a gente não está mais trabalhando com papel. O papel é isso aqui e pronto, entendeu? A pele não é a pele não é papel, né? Então, se você entender como a pele funciona, você vai trabalhar melhor. Inclusive, hoje eu adquiri muito conhecimento científico de como funciona a pele por causa da remoção de tatuagem também. Uma coisa agrega a outra. Exatamente. Né? Interessante, cara. Interessante. E aí, diretor, tem alguma pergunta para o Gabriel? Por enquanto ainda não. Beleza. Inclusive, sobre o estudo, eu acredito que a gente tem que sempre estar estudando a parte artística. Porque se você não estuda a sua parte artística, você vai sempre copiar. Sim. Tem artistas que a gente entra no trabalho dele e você não encontra aquele tipo de trabalho na internet, nem no Pinterest, você não encontra aquilo em lugar nenhum. Você só vai encontrar aquele trabalho exclusivamente na página daquele tatuador. É interessante. Eu conheço também tatuadores que eles desenham ali em cima e eles criam da sua própria... Tem tatuadores que primeiro vê a luz para depois ver a imagem. Sim, tem isso. Cara, eu acho que a gente também é um pouco assim, né? Não sei se você, às vezes, olha para a parte negativa da coisa. Não sei se você faz isso. Às vezes eu tô aqui, eu olho para a parte negativa, entendeu? Às vezes eu tô aqui, fico olhando uma profundidade. Quem é tatuador tem uma visão diferente da realidade, né? A gente olha assim, fica olhando as coisas muitas vezes num filme, numa série, né? Não sei se tu faz isso. Aí, às vezes de se observar, que é muito importante, também você tem que observar ao seu redor, porque isso te faz ter referência mental quando você está ali numa hora que você precisa e às vezes a referência não está ajudando, né? É verdade. Tem que fazer uma observação. Às vezes tu tá numa série assim, fala, igual essa imagem ficava bacana numa tatuagem, né? Os melhores artistas observavam o mundo ao seu redor. Verdade, cara. Entendeu? Muito isso legal. é extremamente essencial. Muito legal isso aí. Gabriel e Johan é cultura, viu? O cara aí filosofando aqui no nosso canal. Muito interessante. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Existe dom ou você acha que tudo
é treino, existe o dom ou você acha que não? Existe essa... Ou você Pra acha matar que de vez com isso aí, Sim. eu vou te fazer outra pergunta. Vou Pode, dividir com uma pode. pergunta. Sim, claro. Isso é muito inteligente. Com o meu trabalho que eu tenho hoje, que eu exponho na minha página, você acha que eu tenho capacidade de tornar alguém tatuador? Se você tem capacidade É. de se tornar, olha, Capacidade de ensinar alguém para essa Ensinar pessoa alguém. chegar num bom nível. cara, eu acho que sim, cara. Eu acho É o que que eu sim. penso também. Eu acho que sim. Eu acredito Você que tem qualquer muito- um consegue aprender, entendeu? Interessante. Eu achei muito mais difícil aprender a andar de carro do que tatuar. Até hoje, né, cara? Complicado. E são passos que você tem que seguir. Se você não seguir os passos, vai dar errado. Mas assim, Gabriel, por exemplo, digamos que você tem um tatuador, digamos, vamos pegar um cara aqui muito nível alto, aquele cara russo, acho que é russo, né? O Dimitri, alguma coisa. Dimitri Tati? Eu acho que é isso, né? Que, inclusive, é um dos tatuadores que o Tampa considera. Não, é o Samorim. É o Samorim. Dimitri Samorim. Ele é Dimitri- o melhor tatuador do mundo oficial. Pois é, Dimitri Samorim. Digamos, o cara, ele é um gênio. O cara faz pintura na pele, literalmente. Digamos que nós fôssemos pegar a aula com o Dimitri Samorim. Por mais que ele ensinasse as técnicas, tudo assim, você acha que teria como a gente chegar no nível dele? Porque assim, tipo assim, você pode ensinar a técnica, mas muitas vezes se tu não tem o nível técnico dele, né, o nível de pintura, desenho, porque esses caras eles não aquela estudam coisa, só cara. desenho. É Messi e Cristiano Ronaldo, entendeu? Eu acredito que se você realmente quer e tem vontade, você vai conseguir, entendeu? Tem que ir atrás. Não tem nada que vai te impedir, nada. Certo. É como eu tô falando, são passos que se você seguir, você vai conseguir. Só que às vezes esses passos eles estão escondidos, né? A gente não tem acesso, entendeu? E tem muita coisa que a gente consegue simplificar e ensinar para uma pessoa que outro conteúdo que ela está vendo pode ser muito mais difícil de assimilar aquilo que ela está vendo, pode ser simples, outra pessoa ensinando, né? Como assim, mais ou menos, você está falando agora? Você falou que... Olha, porque assim, eu gosto de ensinar falando pouco. Eu falo pouco e a pessoa entende bastante, entendeu? Tá. E tem conteúdos que não tem essa didática, entendeu? Eu já vi. E acaba dificultando o que a pessoa Sim. já acha bem difícil, né? Sim, eu já tive como posso dizer, em cursos presenciais, eu vi a pessoa fazer, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Entendeu? A pessoa não tinha realmente a didática, né? Então tu tá ali, tu tá vendo, mas não tem como, né? Aí fica complicado. Em que momento, assim, Gabriel, presta atenção, você disse que você já entrou de cabeça Foi, totalmente. nesse ramo tomei da uma decisão. tatuagem. Então você já falou, não, cara, agora é isso que eu quero para minha vida, então, foi isso? Ou teve um momento que você pensou, não, cara, eu vou viver... Eu não gosto de falar que nós vivemos da tatuagem, eu gosto de falar que nós vivemos a tatuagem. Porque não vivo da tatuagem em si. Porque eu não vejo a tatuagem apenas como um trabalho, mas sim a gente tenta sentir, a gente tenta viver, absorver, né? Então teve esse momento em que você falou, não, cara, eu quero ser isso para mim, ou tu já entrou pensando nisso logo, chutou logo a porta e Cara, entrei chutando a porta, entendeu? Olha, eu passei uma semana fazendo essa máquina caseira. Tu mesmo. Ela é uma máquina que já comportava todo o material descartável, biqueira, agulha, Pô, era pra te ter trazido essa máquina pra gente ver. cabo RCA. Eu tenho um vídeo aqui, depois eu vou te mostrar. Sim. E ela é como se fosse uma máquina gringa caseira, que tem gringo que gosta de fazer sua própria máquina para ficar mais personalizada, entendeu? E essa máquina ela é extremamente pequena e silenciosa, ela funciona até hoje. E com essa máquina eu fui conseguindo... Acabou dando um branco aqui de por que eu tô falando dela. A gente tava falando... Qual era a pergunta? A pergunta, diretor, tu lembra a pergunta que eu fiz pra ele agora? Eu fiz uma pergunta, cara, não sei, mas você pode continuar, assim, da máquina. Pois é. Olha Eu aí, falei por que você tinha se tornado profissional. Quando eu tu já terminei de entrou fazer logo- essa máquina, eu passei uma semana fazendo. Quando eu concluí ela, eu falei para um amigo meu que eu estava fazendo. Aham. Aí ele falou assim, pô, bora se tatuar e tal, com fit de olhos fechados, porque tu sempre desenhou na escola, não sei o quê. Aham. E eu não acreditei, mas eu achei muito bacana a oportunidade que ele estava me dando e eu não quis perder, entendeu? Aí eu fui correndo comprar o material e eu fiz a minha primeira tatuagem.
A minha primeira tatuagem foi um diamante no peito, grande, com uma coroa, uma faixa por cima escrito mãe, e essa foi minha primeira tatuagem. Você tem lá nas suas redes sociais ela? Tenho. E essa primeira tatuagem eu já postei no meu Insta pessoal, que eu tinha um Instagram pessoal. Aham. E 2 semanas depois, já tinham tantas pessoas querendo fazer trabalhos pequenos. Vamos supor 5 pessoas. Uma vai vir tal dia, tal hora, outra vai vir tal dia, tal hora. E já não dava mais para decorar todo mundo, então eu tive que começar a anotar num caderninho quem iria vir. Isso com 2 semanas. Com 2 semanas iniciando. só Eu já iniciando. tive que com 2 semanas anotar num caderno. Ou seja, eu já comecei fazendo agendamento. Uma ascensão meteórica, já começou Isso. agendando. Interessante. E depois daí veio a pandemia e eu fiquei em casa, no lockdown, tatuando. Alguns clientes compravam remédio perto de casa, falavam que estavam indo comprar remédio e que Ia já se estavam tatuar. voltando, mas na verdade eles estavam indo se tatuar. Tatuando. E muita gente fez tatuagem dessa forma na pandemia. Cara. Interessante, cara. Interessante. É, nesses 5 anos, que você falou, 6 anos, 7 anos. 7 anos. Nesses 7 anos, Gabriel, o que foi que mudou? Você sentiu algum tipo de mudança? Eu digo assim, no mercado. Teve algum tipo ou você acha que não? Olha, o mercado ele sempre muda em todas as áreas, né? Aham. Na tatuagem também está mudando. Só que assim, tudo que a gente tem de bons frutos que a tatuagem está trazendo hoje é justamente por ela estar crescendo, Sim. né? E a gente não pode achar ruim esse crescimento. O problema é você parar de crescer junto com a tatuagem. Sim. Se você continua investindo e crescendo, só vai ser mais lucrativo para você. A previsão é que a tatuagem continue crescendo no Brasil até 2032, entendeu? Crescendo exponencialmente. Aham. E assim, uma dica para quem está começando hoje, né? Assim, em questão de mercado, vamos falar um pouco assim. Tem tatuador que gosta só de um estilo, tem tatuador, porque assim, eu costumo dizer também, Gabriel, assim, não é difícil ensinar alguém a tatuar. Eu acho que é difícil você mudar a concepção daquela pessoa. Muitas vezes ela tem uma mente meio que limitada. Ah, não, eu vou trabalhar só com um determinado estilo. Eu não gosto de falar. Eu não quero aparecer nas redes sociais. Eu particularmente, a única coisa que eu não gosto é de aparecer. Eu não gosto de aparecer também, né? Tu é meio tímido também, né? Mas hoje você tá aqui no podcast, pô, né? Tá aqui falando. É diferente, né? mas eu aparecer na minha rede social, Assim nossa, falando. Não, pois é. complicado. Mas aí, hoje em dia, por exemplo, uma dica para quem está começando: tem que trabalhar rede social, tem que fazer todos os estilos, tem que andar conforme o mercado, tá certo? Cara, eu vou passar uma dica. Qual seria essa visão? Para as pessoas que querem se destacar, porque como hoje o mercado está muito inflacionado, eu vou falar o que eu fiz para poder me destacar. Sim, isso é importante. Eu vejo muito artista, acredito que isso está ligado ao boom, entendeu? Que foi bem rápido. Quando você fica esperando chegar um cliente, você morre de vontade de fazer aquele Dragon Ball. Acho que todo tatuador que começa a tatuar quer fazer um Dragon Ball. Sim. Começa ali pelo old school, já quer mudar Inclusive, pro anime. apareceu um hoje também para fazer. Começa ali no old school, bold line, depois ele vai pro anime, que já é um bold com fine line misturado. Sim. E depois daí, ele vai expondo trabalhos melhores. Só que se você fica esperando o cliente aparecer querendo fazer esse trabalho, você nunca vai fazer esse trabalho. Isso é Porque verdade. se você não fez, nenhum cliente vai confiar que você fez aquele trabalho. Recentemente, eu fiz um fechamento de costas e eu já agendei 5 fechamentos para fazer. Então, assim, quando eu fazia muita tatuagem pequena, desses agendamentos que eu falei que eu comecei a fazer com 2 semanas, era tatuagem de infinito, era tatuagem pequena, que pagava minhas contas e me dava já uma vida melhor. Só que eu não estava satisfeito. Então o que eu fazia? Eu fui lá, doei totalmente de graça, sem cobrar nada, absolutamente nem o material. Porque eu acredito que a dedicação ela vem muito mais forte dessa forma. Então eu doei uma tatuagem grande, realista, e mostrei o que eu sabia fazer. Dessa forma outras pessoas vieram fazendo, entendeu? Então, mas eu não sei fazer uma tatuagem grande, não sei fazer uma tatuagem realista. Então volte a estudar.
Porque primeiro você tem que expor um portfólio para você ter clientes. Entendeu? Eu acredito que o marketing sem portfólio não funciona. Interessante, viu aí? Então, para você que está começando, essa é uma ótima dica. Você tem que dar tatuagem, né? Então, você precisa fazer. Eu lembro que quando eu fui participar de uma convenção, participei no Realismo Colorido, aí eu pensei no Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, eu falei, eu vou dar 12 tatuagens até a convenção, eu vou ficar treinando, né? Eu comecei a treinar, isso foi ótimo para mim. A gente tem um crescimento, né? A gente cresce tatuando. O tatuador bom é aquele tatuador que tatua, então ele tem que estar tatuando. Se não tem cliente, você também tem que estar tatuando, não é isso, Gabriel? Exatamente. Essa é uma dica importantíssima. Diretor, alguma pergunta aí? O pessoal está panguando. Olha, daqui a pouco nós vamos soltar a segunda palavra-chave. A primeira foi laser. Você que tem uma tatuagem e você não gosta. Cara, tem duas opções para você. Se você tem uma tatuagem que você fez e não gostou, você tem duas opções, ao invés de três, né? A primeira é corta o braço. Sacanagem. Não, a primeira é o quê? Você fazer uma cobertura ou cover-up, né? Que muita gente faz. Você faz cobertura, irmão? Faço. Faz cobertura? Olha, então, Mais uma opção, né? Ele faz cobertura e tem também a remoção a laser. Cara, eu não sei se você concorda. Não sei se você concorda comigo. Cara, tem muita coisa para conversar. Tem, cara. Calma aí que a gente tá só começando. Cara, eu não sei se você concorda. O nosso mundo, ele é assim, direcionado. Por exemplo, não sei se você concorda comigo. Bora sair um pouco, vamos fugir do tema, né? Sim. Nos anos 50 houve uma grande propaganda para a pessoa fumar cigarro, né? Então houve uma grande propaganda, todo mundo começou a fumar, o pessoal achava bonito, nossa, esse negócio é charmoso, todo cara no filme fuma, tal mulher fuma, e aí todo mundo ficou viciado nisso. Aí na década de 2000 o pessoal começou, não, o fumo faz mal, aí começou uma nova propaganda para... Então eu estou dando esse exemplo do fumo porque assim, eu percebo nesses últimos anos, Gabriel, umas informações, porque assim, essa tua geração, na verdade, essa geração nova, é uma geração que consome muito conteúdo, ou seja, é uma geração da informação. Né? E eu vi, quando começou essa questão da remoção de tatuagem, foi uns 5 anos, eu acho, atrás, ou mais, não me lembro, foi como se fosse assim, contra a tatuagem. Olha, você que tem tatuagem, não se preocupe, agora você pode remover. Então, assim, eu vi algo que apareceu para ser uma coisa contra e depois começou a trabalhar junto. Foi. A clínica limpa e o estúdio contamina, né? É, mais ou menos isso. Então eu vi, os caras estão fazendo uma propaganda contra a tatuagem, mas eu vi essa propaganda contra, depois de um certo tempo, começou a trabalhar junto. Então tem tatuador que até recomenda a pessoa dar uma clareada, né, na tatuagem para depois fazer uma cobertura, não é isso? Você viu muito isso ou você... Não, cara, a remoção é mais um ramo da tatuagem, ou você viu isso como algo contra? Olha, realmente era algo contra, entendeu? Só que ninguém quer deixar de ser tatuado hoje em dia. Sim. Né? Ainda continua no hype, né? A tatuagem. Ainda continua no hype e mesmo que as pessoas queiram parar de fazer, tendo menos pessoas fazendo, volta a ser hype, né? E a remoção, hoje, ela realmente está entrando em conjunto porque você não vai mais tirar uma tatuagem 100%. Você vai ou melhorar aquela tatuagem, ou você vai tirar 100%, mas aquela pessoa, ela quer fazer um outro trabalho em outro local, ela nunca quer ficar sem tatuagem 100%, entendeu? Então quer dizer que essa propaganda, não, eu vou me limpar, isso não tem, né, cara? Eu vou tirar, tirar porque eu quero fazer outra, né? Eu vou tirar porque eu não gostei. Às vezes a pessoa quer trocar de local a tatuagem, entendeu? Fazer ela com uns traços melhores em outro local. A gente vai já falar dessas duas experiências. Então, mas vamos lá, vamos entrar no nosso grande tema. Como funciona, Gabriel? Como é que funciona? Você já está há quanto tempo trabalhando com a Nosso equipamento remoção? chegou tem uns 3 meses. Olha. Só que eu já estou estudando essa área já tem mais ou menos um ano. Um ano. E só de negociação do equipamento também tem mais ou menos um ano. Legal. É muito caro, Gabriel? Olha, o equipamento desse, o preço de tabela dele é por volta de 130 mil. Entendeu?
Tem equipamentos de outros tipos e tem equipamentos que não entregam nenhum resultado, entendeu? Isso é importante a pessoa saber antes de entrar nesse mercado, né? Tem equipamentos que custam ali 15 mil reais, 25 mil reais que não vão entregar resultado nenhum, Entendi. entendeu? Esses equipamentos que são abaixo de 30 mil reais nem a Anvisa tem, entendeu? Então, um trabalho feito por um equipamento como esse pode causar até uma reação contrária, que ao invés de clarear a sua tatuagem, vai hiperpigmentar com um feixe de luz errado, que sua pele vai absorver, e a sua pele ela tem melanina, que é a proteção contra o sol. Se você joga muita luz, uma luz incorreta, de má qualidade na sua pele, a sua pele vai reagir como? Criando mais melanina. Criando mais melanina. Entendi, interessante. Então você vai hiperpigmentar aquela região ao invés de clarear aquele trabalho. Olha só essa informação, cara. Quer dizer, é o seguinte, o cara vai tirar a tatuagem Porque a com sua laser, pele vai entender que aquilo ali é muito sol. Entendi. Mas na verdade não é O sol. cara vai pra tirar e acaba pigmentando mais. Exatamente. Você que não entende, né? A melanina ela é uma proteína, não é isso? A melanina É uma substância. É como se fosse a cor do nosso corpo. É a cor Realmente do corpo, né? É como se fosse Quando você tinta. pega o sol, ela desenvolve mais, né? E ela é mais desenvolvida para quem A tem a gente pele já mais vai um pouco entrar nesse morena. tópico aí e beleza. explicar como funciona, porque Olha. também a parte do colorido envolve muito a parte da melanina. Legal, olha aí, tá vendo só? Então, se você não for com um profissional correto, em vez do laser tirar, ele vai pigmentar mais ainda. Então tá, vamos lá, Gabriel. O que acontece quando o laser ele atinge a tatuagem? Né? Você tá ali, o laser vem. O que acontece? Como é que é esse processo? Tá. Explica pra gente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o laser não remove tatuagem. Assim como eu estava explicando sobre a questão do sol, da sua pele entender que aquilo é o sol tem a mesma função do laser. Você lembra do solo do sertão? Sim. Seco, rachado? Sim. Quando o sol bate muito, racha até o solo, que é areia. Quando o sol bate no pigmento da sua tatuagem, o pigmento está em macropigmento. O sol bate no seu pigmento, ele vai ressecar a sua pele e o seu pigmento dentro da célula. Resseca a pele. Ressecando o macropigmento, ele vai rachar e vai se quebrar dentro do seu corpo. Isso é o sol quem faz. O laser, no caso. O sol. O sol. O sol. Entendi. O Se sol você não faz usar isso, protetor entendi. solar, o sol vai rachar o seu pigmento em pedaços menores e o seu corpo vai conseguir absorver. Quer A dizer gente chama que esse processo de fagocitose. Agora o laser, ele faz exatamente a mesma coisa, só que com uma potência muito maior. Tipo assim, Gabriel, o que você está querendo dizer é assim, a pessoa que fez uma tatuagem, ela pega muito sol, tá entendendo? O sol A ele vai tatuagem ter a começa mesma a ação sumir. que o laser. A tatuagem perde a qualidade e começa a sumir. Isso. Porque assim, quem remove a tatuagem não é o laser. O laser, ele quebra o pigmento, quebra as partículas de pigmento em pedaços menores para o teu corpo conseguir eliminar pelo sistema. Interessante. Porque quando ele está em macropigmento, ele não é eliminado. Quando ele está inteiro, né? Isso. Quer dizer. Você já ouviu falar que micropigmentação tem uma duração de 3 a 4 anos? É porque ela está em micropigmento. Entendeu? Entendi. Eu achava que era porque elas faziam muito superficialmente, né? Não, Tatuavam. tem que ficar na derme, Tem que a ficar camada só na correta. derme, só na primeira camada. Chega na derme, não fica só na epiderme. Não, chega na segunda camada então. Chega que é a derme, como se só fosse uma que- tatuagem. Exatamente. Só que pelo pigmento ser muito pequeno, o corpo consegue absorver. Por isso que a tinta para sobrancelha tem que ser outra, né? Que é menor ainda. Alguns vídeos na internet, eles pegam uma lâmina de vidro, pingam uma tinta de tatuagem, de preferência Dynamic, e colocam outra lâmina de bastante vidro grossa. por cima. Quando a gente dispara o laser espalha a tinta. Porque a intenção é essa. Se você tem um traço ali, só de você espalhar aquele pigmento, ele já vai esmaecer na sua pele e ficar mais uniforme. Só que com 30 a 40 dias, o seu corpo vai estar eliminando aqueles farelinhos que ficaram menores. Entendeu? Interessante. Tu sabes me
explicar como é que essa questão do que você falou agora biologicamente, no caso da fagocitose. Porque assim, a fagocitose, os macrófagos, né, quando eles engolem, Exatamente. quando o macrófago ele engole o pigmento, né, ele está ali com o pigmento dentro dele, né, aí ele morre, aí vem outro, engole de novo, né. São os macrófagos que vão lá fazer a fagocitose. Isso, exatamente. Aí quando o laser vem que divide, eles continuam fazendo isso ainda ou não? Durante a vida inteira. Durante a vida inteira, Só né? que quando o pigmento está em macro, ele acaba englobando lá, às vezes a pele cria alguns tipos de resistência que faz a pele alterar a estrutura interna dela molecular. Isso também dificulta a remoção. Às vezes tem peles que têm fibrose e a gente precisa fazer alguns outros tipos de trabalho para que o laser chegue até o pigmento. A fibrose seria o quê? Uma pele mais grossa? Seria uma pele que sofreu alterações, entendeu? Sofreu estresse e o pigmento ele acaba ficando muito encapsulado dentro da pele, entendeu? E às vezes o laser não consegue encontrar aquele pigmento. Porque assim, o laser ele jamais vai encontrar a sua pele, ele vai encontrar apenas o pigmento. Se você der um raio de laser numa pele que não tem tinta de tatuagem nenhuma, você não vai sentir absolutamente nada. É o mesmo, laser vai cara? ter o disparo. É mesmo? A pessoa Porque- não sente dor. Exatamente. Porque as pessoas acham que o laser é só uma tecnologia potente, simples, de um super sol ali que está queimando sua pele. Isso não acontece, ele não queima sua pele. Ele está encontrando apenas o pigmento. É algo realmente de valor que vem sendo estudado há muitos anos. Não é algo que você vai mirar para a pele e ele vai pegar tanto a sua pele quanto o pigmento e vai destruir tudo por igual. Ele não faz isso. Quer dizer que se a pessoa não tiver nenhuma tatuagem, você joga ali o laser, a pessoa não Não prejudica sente a nada, pele. não prejudica. Não prejudica a Não pele. prejudica. Interessante, cara. Interessante. Aí você tem duas ponteiras para trabalhar no laser, que é a do colorido e a do preto. Aham. Quando você trata desse assunto, parece que muda até de área. Porque se você como tem, se fosse tatuagem sombreada e tatuagem se você colorida. tem uma pele e você tem ali um pigmento, uma gota de um pigmento preto já incluso na pele, já tatuado. O laser, ele consegue ver aquele contraste 100% muito fácil. Mas quando a gente está com uma tatuagem colorida, o que acontece? O laser, ele vai olhar para aquele pigmento colorido, que não é preto, vamos supor que seja um laranja, azul, vermelho, automaticamente ele é mais parecido com o pigmento da pele. Então o laser ele acaba confundindo o que é colorido com a melanina. Então a gente acaba tendo um agravante aí pelo trabalho ser colorido. E fica bem mais complicado a remoção e bem mais caro também. Tá, entendi. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Então assim, quando é somente preto, o laser ele encontra mais facilmente devido Isso. ser Se torna muito mais fácil a fácil. remoção. Quando tem cor, quando a pele está colorida, o laser ele confunde essa pele colorida com a própria melanina do corpo. Isso. E a gente chama isso de fototipo. As peles elas têm um fototipo e a gente tem que identificar qual fototipo que mais tem melanina. E se a gente for usar uma ponteira para colorido e a pele tiver muita melanina, aí vai acontecer o que a gente estava falando que não acontece ainda agora, que era o laser queimar a sua pele. Se você está usando uma ponteira de colorido para remover uma tatuagem colorida e o seu cliente tem bastante melanina na pele, o laser vai acabar encontrando também a melanina, ou seja, a pele do seu cliente. Tá, entendi. Então, tá, fototipo, você falou de duas coisas, fototipo, né? Ou seja, você tem que entender o tipo da pele da pessoa e acho que qual foto, acho que qual luz você vai precisar usar, não é isso? Isso. Aí a ponteira é como se fosse as nossas biqueiras, tem Bem vários parecido. tipos, né? A gente tem ali uma que é de 1064 nanômetros, que é para o preto, e a do colorido, elas são de 532 nanômetros. Cara, muita Muda informação técnica, totalmente. né, cara? Muita muita informação técnica.
entendeu? Então você está vendo aí, né, não é Você tão tem que praticamente simples. ser um dermatologista, e eu trabalho com pele, né? Aham, Tanto fazendo a tatuagem quanto removendo, e eu acredito que isso ajudou muito com certeza, no cara, isso conhecimento. muda muito conhecimento. Pô, tem gente que acha que a tinta de tatuagem é líquida. Tem gente que acha isso, né? Enquanto que a tinta é sólida, né? Então tudo isso muda, O né? líquido é só o veículo. Só que ele chama, muito chama de condutor, né? Solvente. Interessante. Olha como o nível técnico ele muda a sua perspectiva, né? A sua visão, né? Das coisas. Cara, interessante. O que é que chega mais lá no estúdio para você? Primeiramente, chega muito tatuagem grande, chega muita tatuagem pequena, mais colorido ou mais preto? Pra Que remoção, chega? né? Isso, tá para remoção. Cara, pra remoção, sendo bem sincero, chega muito nome de ex pra remover. Ah, isso aí Tem tá uma bem. pergunta sobre também do Alexandre. Já aconteceu de namorados recentes Tá aí, acabou de quererem falar. colocar o nome. Ah, não. Não, mas é sobre emoção também, né? Pode perguntar. Não, qual é? Fala de novo a pergunta. Qual é a O pergunta? Alexandre falou. Já aconteceu de namorados recentes quererem colocar o nome da pessoa. Vocês conversam sobre o problema e isso pode ser. O problema é que isso poderia ser no futuro. Os namoros acabam muitas vezes rápido demais. A gente já está aqui na área de Remoção. no tema da remoção. Quando a gente vai fazer um trabalho como esse, hoje eu não faço mais trabalhos como frase e tudo mais, mas no meu início eu conscientizava a pessoa, com certeza. Mas acontece muito de chegar recém-terminados lá, né, recém-namorados que terminaram e fazer a remoção de um nome que foi feito recentemente. Deu para entender? O cara chega com outra, é isso? Ele chega com outra pessoa e ele tem o nome da ex nele, não é isso? É mais ou menos isso? Às vezes só chega a pessoa mesmo para remover. A pessoa. Não, porque uma vez, olha, esse ano a menina trouxe o namorado dela para ele remover o nome da ex. Cobrir, né? Ele trouxe, olha, cobre esse nome dela aí, porque ele tirou o meu e botou Às o dela. vezes Agora a vai pessoa não cobrir. quer apagar, né? E outra pessoa lá não vai apagar. Mas aí tem muito isso. Geralmente acontece, né? A pessoa faz o nome de um namorado, de um companheiro, companheira, né? E depois ela quer tirar. Aí ou ela cobre ou ela vai remover, né? É mais ou menos isso, né? E a gente estava falando sobre... O que chega mais para remoção de tatuagem? Tatuagem preto e branco e colorido. Foi, aí, Ou colorido. era isso que o Gabriel estava comentando. O Gabriel falou que chega muito nome, né? Para ser removido. Geralmente é preto, Vou falar né? de um tópico que eu acho que seja uma curiosidade de pode muitas ficar à vontade. pessoas. É sobre o resultado final da remoção. Sim. Quando você tem um trabalho colorido, talvez você não consiga chegar em 100% de êxito. Porque, como eu estou te explicando, é muito complicado você fazer uma remoção de um pigmento que está dentro de uma pele que está quase se assemelhando com a cor da sua pele. Além dele ser colorido, ele já está funcionando, já está apagando, e depois disso você não consegue mais ter êxito na remoção, por mais que você continue fazendo, entendeu? Já o pigmento preto, por mais que ele esteja o menor possível, já em micronanômetros, a gente consegue, na remoção, remover 100% do pigmento preto, porque ele é muito visível para o laser, tem um contraste muito bom. O preto sai 100%, mas o colorido Consegue muitas tirar vezes não. 100%. Só que assim, algumas pessoas não querem enfrentar o processo. Elas acham que, quando a gente vê os vídeos de remoção, quando o profissional está fazendo a remoção, a gente tem o efeito frosting. A tinta ela tem metais, esses metais aquecem durante a remoção, na remoção causa bolha. A sua pele tem líquidos, esses líquidos evaporam, causando aquele esbranquiçamento em cima da sua tatuagem. Porque embaixo a sua tatuagem esfarelou e a sua pele teve essa reação. Não significa que o pigmento sumiu instantaneamente. Quando você faz uma sessão de remoção, você sai com a mesma quantidade de tinta que você entrou no estúdio.
Quem vai fazer a remoção para você é o seu corpo ao longo de aproximadamente 40 dias. Sim, 40 dias. Isso. Então, vamos fazer um pacote de 3 sessões de remoção para você. Você vai passar ali pelo processo de 150 dias mais ou menos para poder fazer novas sessões. Porque se você encurtar esse período, você vai ter uma reação da sua pele a muita luz, como eu estava explicando, entendeu? Deixa eu ver se eu consegui entender. Olha, eu estou tentando acompanhar aqui essa aula, beleza? Vamos lá, a pessoa faz uma sessão a laser. Então, os metais que estão na tinta evaporam, é mais ou menos isso. Os metais aquecem, Aquecem. o líquido da pele evapora. O líquido da pele que evapora, tipo, ela fica ressecada. Esses metais que aquecem Aham. são poucos, né? São os metais pesados que tem na tinta. Sim. Só que eles são suficientes para danificar a pele e causar bolha durante o processo de cicatrização. Aham, Entendeu? isso, eu já vi mesmo, quando o cara fez uma sessão de remoção, ficaram algumas bolhas, né? Isso, é uma reação. Aí você falou comum. que fica esbranquiçado por cima, mas a tinta continua embaixo. Isso, é isso a que gente você falou. chama isso de efeito frosting, Aham, tá, entendeu? entendi. É o efeito da reação que é causado imediatamente e por isso as pessoas veem nos reels, veem nos vídeos e acham que está removendo imediatamente. Entendi. Então são duas coisas. Primeiro, a pessoa pensa que aquele ferimento foi por conta do laser, mas muitas vezes foi por causa da reação da pele por conta do laser. Seria isso, né? E que é mais ou menos isso, né? Foi isso que eu consegui entender, né, É cara? exatamente isso. Aí elas precisam de um tempo para a pele voltar, para poder fazer uma outra sessão, seria então em torno de 40 dias. 40 dias. Isso. Uma Aí para quarentena. você remover uma tatuagem por completo, sendo preto, não sendo tão profunda, uma tatuagem mais ou menos atual, feita por um tatuador de qualidade. Ah, tem isso, né? O tempo, né, cara? É, porque assim, se você tem uma tatuagem que está na hipoderme, é totalmente diferente. Eu vou ter que lesionar mais aquela pele colocando uma potência maior. É uma tatuagem Aí mais tem a ver antiga. com profundidade, né? Pois cara? é, se você tem uma tinta ali da Electric Ink, que são tintas que vêm de matéria orgânica vegana, e você tem um pigmento que é inorgânico, Dynamic, e você tem um pigmento ali como Master Ink, quem é das antigas vai lembrar? Lembra? Eu lembro bastante. Master Ink. Então você acha que mudando a marca não vai mudar nada? Então a gente tem que saber ali vários fatores para avaliar. A marca, então, Isso. influencia também, porque tem tintas orgânicas, Profundidade, inorgânicas, a marca da tinta, exatamente. E com isso você acaba entendendo também como funcionam os pigmentos. Entendi. Entendeu? Mas assim, Gabriel, vou te fazer uma pergunta. Tem como tu saber qual foi até a marca da tinta? Não tem como saber qual foi a marca da tinta, mas isso influencia. Sim, com certeza. Se você está removendo a tatuagem de uma, como da Electric Ink que eu falei, Sim. você está removendo uma tinta que é vegana. Aham. Você consegue remover com mais êxito. É mais fácil. Por quê? Porque Se você for remover uma tinta que é inorgânica, Sim, no caso... o nome já diz, não é orgânico. Aham. Tem compostos químicos lá dentro, como metais pesados. entendi. Entendeu? Aham. Então, para remover aquele trabalho, vai ser diferente de outro trabalho feito com... Então, assim, profundidade, marca da tinta, tudo isso vai diferenciar cada remoção. E o entendeu? tempo também. O tempo O que aquela tempo- tatuagem foi feita. O tempo nem tanto. Às vezes vai uma influenciar. tatuagem muito antiga pode ser removida muito fácil, entendeu? E uma tatuagem muito nova, tipo 2, 3 Também. meses, consegue também. Também. Então quer dizer que o tempo, digamos que uma pessoa fez uma tatuagem há 30 anos atrás, ela se torna mais fácil ou não tem nada a ver? Não vai mudar Não absolutamente muda. nada. Pô, isso aí é um mito, porque eu já vi pessoal comentar, não, quando a tatuagem é mais antiga, se torna mais fácil, né? A pessoa falou. E só para que você entenda, né? A nossa pele ela tem 3 camadas, tá certo? Eu sempre confundo essa primeira, mas epiderme, derme e a hipoderme, né? Que é a subcutânea, não é isso? Então, quando a tatuagem ela é feita, a gente tem que atingir a segunda camada. Então, a gente fura essa primeira para atingir essa segunda camada aqui. Agora, assim, quando o tatuador ele afunda demais, ele atinge a subcutânea. Nesse caso, Gabriel, que Exatamente. o cara atingiu a subcutânea, muitas vezes tem até casos de queloide, né? A pessoa atingiu ali, às vezes fica aquele alto relevo também, né? Se torna mais fácil, se torna mais complicado. Cada Como camada funciona? da pele tem uma função, né? Sim.
Por isso que elas são divididas em três. A camada do meio, ela é perfeita para conter pigmento. Ela não vai mudar durante a sua vida inteira. A camada de cima, a gente sabe que ela sempre está se renovando. E quando a gente chega na camada mais profunda, o que, que a gente encontra? A gente encontra gordura. A gente encontra aquela gordura oleosa que está debaixo da pele, que já está ali se misturando com a hipoderme. Então você imagina que um tatuador chegou nessa camada, encontrou a gordura e o pigmento que chegou tão profundamente acabou se misturando e espalhando com essa gordura. Por que que algumas tatuagens estouram o traço? Se você for remover uma tatuagem de um tatuador bom, ele não estourou o traço. Imagina que você vai remover de uma tatuagem estourada. Por que que o traço estoura? Porque a hipoderme é a camada mais profunda, só estoura quando chega lá, certo? Sim. Quando você atinge a hipoderme, o pigmento espalha na gordura. E todo pigmento tem a sua composição, subtom. Tem pigmentos que têm um subtom verde, tem pigmentos que têm um subtom azulado, tem pigmentos que têm o subtom acinzentado. E é isso. E é por isso que muitas tatuagens ficam um pouco assim, né? Azuladas, esverdeadas. Inclusive, quando você está removendo uma tatuagem que é completamente em preto, você também tem que, às vezes, usar a remoção do colorido, porque às vezes o próprio tatuador coloca ali umas gotinhas de vermelho, coloca umas gotinhas de outra cor, e o preto ele não é 100% preto. Sempre tem ali outros pigmentos misturados, como o amarelo e vermelho. Interessante, cara. Eu já vi casos de cicatrizes. O laser causar cicatrizes, certo? Por que que o laser causa essas cicatrizes? E eu também ouvi, eu queria que você, como nessa parte técnica, você explicasse pra gente. Eu também ouvi falar que a frequência do laser ela influencia, né? Tipo assim, pigmento preto é um tipo de frequência do laser. Pigmento colorido já é outro tipo de frequência. Então, assim, muitas vezes o profissional que não entende isso, em vez de mudar a frequência, ele aumenta a intensidade. E por conta disso, isso causaria as cicatrizes. Então, muitos casos, isso é importante você entender, porque qualquer serviço, tanto de tatuagem quanto de remoção, é preciso que você escolha bem o profissional. Porque não é só remover a tatuagem, você tem que saber se aquela pessoa que está ali removendo a sua tatuagem é uma pessoa que tem perícia, uma pessoa que tem capacidade, que é capaz, né, de estar fazendo esse serviço. Então, por conta disso, muitas pessoas, ao procurarem a remoção, estão chegando com essas cicatrizes. É por conta disso ou não, Gabriel? Cara, primeiramente, eu gostaria de dizer que o laser ele é um restaurador. Ele não danifica a pele, ele restaura a sua pele. Entendi. Inclusive, pelo menos o meu equipamento ele tem outras funções também. Sim. Ele faz clareamento de pele, entendeu? Então não é só remoção. Digamos que assim, a pessoa tem a axila meio preta. Eu quero clarear a minha axila. Pode fazer isso? Sim, ele faz clareamento de pele então também. pode ser clareamento também, não é só remoção. Ele faz clareamento de pele, ele faz aquele peeling de carbono, peeling de Hollywood. Como é? Como é esse peeling? É uma máscara de carbono que se passa no rosto e remove com laser. A remoção do laser de uma máscara de carbono no rosto estimula colágeno, faz o clareamento, rejuvenescimento. Então tem muitas outras funções, né? Então, Não é assim, só remoção, né, cara? Ele é especialmente fabricado para trabalhar com pele. Com a pele. Ele é um restaurador dérmico. Ele não é o laser do Star Wars, né? Que o cara joga o laser para destruir. Quando você tem uma tatuagem ali, que ela tem um relevo, a pele não tá legal, a pele tem um relevo. Quando você começa a fazer a remoção, aquela pele ela começa a diminuir o relevo, porque a tinta também está diminuindo a quantidade de tinta dentro da célula. E como você está fazendo as remoções, o laser ele começa a restaurar essa pele e ela volta para a altura normal, entendeu? Ela fica sem aquele relevo. Entendi. Então quer dizer que quando a pele tá com aquele tipo aquele relevo,
o laser ele vai normalizar aquela pele para que ela Isso. fique nivelada novamente. Interessante. O próprio processo de remoção vai fazendo essa restauração. Eu acho que o laser é até melhor que a chapinha, né, cara? Porque a chapinha a pessoa passa no cabelo, queima o cabelo todo, né? Olha Eu nunca aí, ó. entendi isso, né? Pra queimar o cabelo para ele ficar bonito, né? E o laser já não é isso, né? O laser faz esse tratamento de pele, então. É. Interessante, cara. Ele faz uma restauração na pele e faz até rejuvenescimento. Quantidade de sessões. Quantas sessões? Você disse, por exemplo, para tirar um nome, você falou, seriam umas 3 sessões. Como Olha, é que... como eu expliquei, se a gente fizesse um pacote de 3 sessões, Sim. você vai passar ali mais ou menos 150 dias no aguardo para finalizar suas 3 sessões. Então, para remover uma tatuagem por completo, de um tatuador, como eu estava falando, atual, mas com uma tinta de ótima qualidade, é difícil de remover, por mais que seja ali uma Dynamic, você consegue remover em média de 5 a 8 sessões, entendeu? Agora, se a gente for passar para o colorido, talvez você possa chegar até 10 a 15 sessões, entendeu? Olha aí, né? Então isso aí, então o número de sessões depende do tipo da tinta, né? Do tipo de pigmento, né? Se é preto ou colorido, né? Então, perfeito. E essa questão da dor, Gabriel, dói? Cara, Emoção? hoje me perguntaram se é a mesma dor de depilação a laser. Tem outra coisa então, né? Depilação a laser eu não faço. Ah, tá. Me perguntaram se a dor de remoção é igual a de depilação a laser. E se você for lembrar, muito da remoção, muito da depilação a laser é em parte íntima. Tatuagem não é grande maioria, mas depilação a laser, grande maioria é em parte íntima. Então ela não pode ser tão doloroso, naturalmente. Então, se você for comparar, não chega nem perto. Eu diria que a dor de remoção de tatuagem dói até mais do que retirar na cera, né? E se você for comparar também com fazer a tatuagem, Pois é, isso que eu ia te perguntar. dói cerca de 4 vezes mais, 5 vezes mais. O entendeu? laser dói Isso. 4 vezes mais do que fazer a tatuagem. olha. Só que assim, a gente pode usar anestesia, porque é outro Outra tipo de pergunta. trabalho. É Tem outro anestesia tipo de para trabalho. laser? Tem anestesia? Eu Como é que é? sou totalmente contra usar anestesia para fazer tatuagem. Sim. Porque a gente entende que o veículo que leva a anestesia para dentro do corpo é a efedrina. Aham. Se você aplica efedrina num paciente seu, num local correto, tudo bem. Mas quando você está trabalhando com uma pele ali, que você está perfurando todos os pontos, você está com efedrina, que é o veículo da anestesia. Se você tiver com a pele cortada e passar uma lidocaína, você vai ter êxito. Se a pele estiver fechada e você passar só lidocaína, não vai ser a mesma coisa. Sim. Então a efedrina ela leva a anestesia para dentro da pele e TKTX e muitos outros têm esse composto no meio. E esse composto você está perfurando toda a pele por igual. Então, hora ou outra você vai encontrar um vaso sanguíneo. Quando a gente faz uma injeção, a pessoa aspira para ver se não está numa veia e vai e coloca o conteúdo do que ela quer aplicar, certo? Sim. Na tatuagem você não Eu determina. achei que ela só aplicava. Não, Ela só você aplicava pode estar essa injeção. aplicando dentro de uma veia. Se você quiser Sim. aplicar no músculo, você não pode aplicar na veia. Sim, sim, sim. Senão você vai matar o paciente. Técnica de enfermagem aqui. Isso. Sim. Então, Não, porque eu nunca vi. Eu já vi o cara chegar e aplicar a injeção. Nunca vi. Peraí, deixa eu ver se eu apliquei numa veia. Nunca... exato. Mas tem Então, isso. para pensar na tatuagem. Se você está aplicando o pigmento em toda aquela pele, você vai acabar encontrando um vaso Com sanguíneo. certeza, Então com você está certeza. jogando efedrina no vaso sanguíneo do seu cliente e aquele composto vai cair na corrente sanguínea dele, podendo levar o seu paciente a óbito dentro do Como seu já tiveram estúdio, casos, né? fazendo uma tatuagem. Se você não sabia por que os pacientes morreram fazendo tatuagem, agora você entende e é por Isso. esse motivo. É verdade, o cara não queria sentir dor. Isso. Hoje ele não sente mais nada. Sono, fome, não sente mais nada. Inclusive, isso vai afetar drasticamente o resultado do seu trabalho. Também tem isso. Se o tatuador não souber fazer, não aplicar ali no momento certo, vai afetar, entendeu? Beleza. Agora, na remoção, a gente vai afetar o quê? Se a gente quer remover. Se a gente quer tirar o trabalho. Então, a gente tem permissão para usar uma anestesia. Então tem permissão. Inclusive com efedrina.
O cara, a pessoa, o tatuador, o profissional que quer trabalhar nessa área, como é que ele ganha, digamos, esse alvará para trabalhar nesse meio? No caso, você tem, né? Mas assim, a pessoa, ela tem que fazer um curso, tem isso? Como é que funciona? No caso da remoção da tatuagem. Cara, hoje assim, se você tiver uma estrutura para ter um equipamento como esse, que é legalizado pela Anvisa, você pode fazer um curso livre. Isso, os cursos livres, né? Exato. Igual a tatuagem, então, né? A tatuagem o cara faz o curso Agora livre e sim, já se vira você tatuador. não tem como fazer uma estrutura como essa, você opta por um equipamento mais barato. Uhum. Se você for pego por uma fiscalização, você vai ter problemas. Fora isso, não é necessário, entendeu? Certo. Então, eu tenho ali o CNPJ e o alvará está ligado com isso, entendeu? Sim. Ou seja, quem tem o CNPJ automaticamente já tem o alvará para trabalhar nessa... Tem que fazer ali a papelada correta, mas é bem simples. Beleza. Então você que é tatuador, você que quer trabalhar com isso, primeiramente você tem que virar um microempreendedor, né? Você vai fazer o seu CNPJ, ok? E vai ali contribuir todo mês, você já pode colocar ali body piece, artista. A remoção, ela é uma profissão já hoje, porque sabe que o tatuador, não sei se já é, né? Mas antigamente não tinha lá profissão tatuador. Você tinha body piece, artista. E remoção. Pois cara, a gente dificilmente encontra. Hoje, eu gostaria de chegar num aplicativo do governo ou alguma coisa e ser reconhecido. Sou tatuador, nem por tatuador. Pois é, cara, interessante. Eu nunca encontrei, eu nunca consegui colocar essa opção. Sempre coloquei autônomo. Tanto é que a pessoa pergunta pra ti, você trabalha ou você só tatua mesmo? Gostou da piada, né? Essa daí ninguém gosta de ouvir, né, mano? Essa daí dói na alma. Essa dói na alma. O pessoal chegar e fazer esse meme com a gente, você trabalha ou você só tatua? Cara, então, mas aí a anestesia, Gabriel, é a mesma anestesia que usam tem várias para tatuagem, anestesias mas tópicas, utópicas que você pode usar. Entendi. E aí já é um tópico bem longo também. Entendi, isso aqui. Cara, e essas cicatrizes? Como é que a pessoa que ficou com cicatriz? Olha, tem uma coisa interessante que o laser deixa. Às vezes ele deixa sim uma cicatriz, só que é uma cicatriz ao contrário. Não é aquela cicatriz que vai ficar escurecida da tatuagem. Na verdade, o laser ele vai acabar tirando um pouco da melanina também. Então você vai acabar ficando com a pele mais clara do que você já tinha naturalmente. A pessoa vai... Então, logo após o tratamento, você vai ficar com aquela região um pouco mais esbranquecida e ao longo da sua vida você vai pegando sol e a sua pele vai igualando normalmente. A melanina volta então? Volta. Ela volta, né? A pele ela sempre está se adaptando e se regenerando, né? Você acha que o Michael Jackson fez isso? Fez uma remoção de laser da pele dele? Cara, o Michael Jackson é bem interessante tocar nesse tópico aí, porque ele tinha o vitiligo, né? E ele passou por vários procedimentos para acelerar. Tem o tratamento a laser também. Eu não sei como foi feito no Michael Jackson, mas ele tinha vitiligo e é uma doença que faz você perder a capacidade de produzir melanina. Exatamente. Né? E ele passou por um processo para acelerar essa perca. E é bem interessante como ele conseguiu fazer, né? Ficou com 100% do corpo Pois é, cara. homogêneo. Ah, sim, eu ia te perguntar isso. Tinta branca, teve um tempo que era uma tendência, né? Tatuagem branca, eu nunca fui muito fã também, não. Tem alguma questão, tem gente que... Pode voltar também a falar de tatuagem, que tem muita coisa, olha só, na tinta branca. Pode falar. Uma informação que é pros tatuadores. Sim. Eu vejo muito tatuador vendo a tinta branca como um bicho de 7 cabeças. Sim. Você tem que ver a tinta branca como a tinta preta. Só que tem uma coisa muito importante aí. A gente falou muito sobre o veículo. Você falou ainda agora que a tinta ela é sólida, correto? Isso. A gente precisa de um veículo. Quando a gente vai comer um pão que está muito seco, não tem que passar uma manteiga? Tem. A gente precisa desse veículo. E na tinta branca não é diferente. A tinta branca ela vem basicamente sólida. Ela vem com líquido suficiente só para poder pingar no seu batoque. Eu já percebi isso mesmo. Então assim, o tatuador ele pensa, vou meter
caralho aqui, O do branco. coloca um pi aí, Aham. vou colocar aqui mais profundamente porque eu vou conseguir ter uma coloração melhor. Tem A cursos gente que sabe falam que sobre vai isso. ser o contrário. Se você quer aplicar uma tinta branca no seu cliente e quer que ela tenha durabilidade, você tem que imaginar que ela é igual à tinta preta e que não mudou nada. Se você faz diferente, o seu resultado vai ser diferente. Então você tem que aplicar o branco superficialmente e diluído para ele ter êxito Pois é, igual à isso- tinta Isso que eu ia preta. te falar, porque eu vejo assim a tinta branca como se fosse Quando você vê a tinta branca que você aplica e ela começa a sangrar muito, você está indo profundo. Você está atingindo vasos que são grossos o suficiente para sair o sangue. Quando você está tatuando e está saindo sangue, significa que os vasos que você já está atingindo são vasos que têm uma espessura maior. Então você automaticamente está fazendo errado. Se está sangrando, se está pingando e você acha bonito, parabéns, continue, mas está errado. Interessante. Os vasos sanguíneos que a gente atinge na derme são tão finos que não são capazes de produzir sangue na sua tatuagem. Interessante, olha, interessante. O pessoal fala muito assim que você não vê o sangue no preto porque Aí o porque cara é preto, não mas vê, quando é no branco você o vê cara o não sangue. vê o trabalho dele, ele não vê o branco no trabalho dele. Por quê? Porque ele fez tão profundamente que a casca ficou grossa, a pele não se regenerou da mesma forma, a pele teve uma mudança, então aquela pele não é mais intrínseca, entendeu? Você tem que agredir o menos possível a pele para ter êxito, né? Interessante, cara. Muito interessante. Então você mesmo. tem que tratar o branco como pigmento preto. Mas e no caso da remoção da tinta branca? É a mesma coisa? Funciona da mesma forma? Não. Não. Os pigmentos mais difíceis de remover vão ser os mais claros. Assim como aplicar o amarelo é o mais Porque difícil, não tem contraste. remover também. Exato. Entendi. O contraste é o que manda na remoção. Para você que não entendeu, só para gente explicar um pouco aqui, tá? Dá uma recapitulada aí que é vamos muita voltar porque a informação. galera tá... Olha, contraste é a diferença de uma cor para outra, tá? Por exemplo, se você pegar aqui o preto com o branco, eles são muito diferentes, então eles dão contraste, bastante contraste. Por exemplo, essa águia ali, ela tem um branco e lá no fundo ela tem um preto. Você consegue perceber claramente a diferença porque são cores que têm bastante contraste. Então, assim, por exemplo, quando você pega na pele, vai fazer uma remoção, pelo que eu estou entendendo aqui. Quando está só o preto, então é fácil do laser identificar. Preto está aqui e a pele está aqui, porque tem muito contraste, né? Agora, o branco, até mesmo na escala tonal, não é isso, Gabriel? Se a gente pensar do preto para o branco, que são os dois extremos, né? Aí tu vem clareando o preto, vem clareando, a pele é um subtom antes do branco. O branco é um subtom antes da pele, não é isso? Eu agora me confundi. Mas o branco e a pele são tons muito próximos. Então, para remover, o contraste é bem baixo. então o contraste é muito pouco e isso dificulta na hora da remoção. É isso, Gabriel? Exato. Tá? Então, muito bom, cara. Interessante. Tá. Existe alguém que vai remover, na verdade ele não vai remover, ele vai clarear a tatuagem. O cara quer fazer uma cobertura com você ou com outro tatuador, não sei, né? Digamos que ele já tivesse marcado com outro. Ele quer fazer uma cobertura, mas aí ele vai com você, procura você para dar uma clareada. É a mesma coisa clarear, você vai remover, você vai clarear, são menos sessões, como é que funciona nesse caso, cara? Olha, Gabriel, eu quero fazer uma cobertura, mas eu vou dar-lhe uma clareada nela aqui para o cara poder. E depois de quanto tempo que ele vai poder fazer essa cobertura? Também tem isso, né? Cara, teve muitos trabalhos que eu fui fazer cobertura e tipo assim, o cliente quando ele vai fazer uma cobertura, geralmente ele quer cobrir a área que ele tem e ele não quer aumentar, né? Sim. Fica complicado, né? Então fica complicado você cobrir uma tatuagem com o mesmo tamanho da que está embaixo. Mesmo porque cobertura, o teu cobertor não é do mesmo tamanho seu, tem que ser maior, senão cobre o perna, né? A cobertura, né, cara? Aí você pega e faz um trabalho maior, mais fácil, né? Fazer a cobertura. Com certeza, mais fácil. Só que às vezes você tem uma tatuagem num formato que não contribui com nenhuma arte e o cliente ele não quer aumentar. Vamos supor, o cliente fez uma tatuagem que inicia aqui, ela é bem fina e delicada, tem pouco ícone, mas ela chega até aqui. Nossa. Então você quer fechar esse pedaço, mas sobra uma linha bem aqui.
Sendo bem sincero, eu comprei o laser com essa intenção, porque eu já cansei de fazer trabalhos Olha só, onde poderia ter investimento. ficado perfeito a cobertura e a gente sempre tem ali uma sobra de alguma coisa que o cliente prefere deixar daquela forma, porque ele também quer ter aquela arte de cobertura da forma que ficou, que ele gostou daquela arte, entendeu? Entendi. Então, para cover up, a gente consegue agora deixar 100%. Quer dizer que o seu equipamento, Uhum. né, uma das causas de... Uma das... Mesmo depois de você fazer a sua cobertura, você consegue meio que apagar o que está embaixo. Teve uma cliente que ela me perguntou como que eu conseguia apagar uma tatuagem que estava embaixo de outra sendo uma cobertura. E eu expliquei para ela que ela não estava embaixo de outra, né? Eu fiz uma cobertura que não tinha ficado 100%, o cliente voltou para retocar, Sim. mas o que ele cobriu ainda era bem forte, entendeu? E a gente fez as sessões só onde eu queria clarear. Então a gente fez a cobertura, as Ficaram algumas partes que sobraram ainda. foram cerca de 30%. Entendi. Porque se você cobriu aquele pedaço ali e você aproveitou várias partes do desenho antigo, somente as partes que você sobrou, somente as partes que sobrou são as que você vai precisar remover. Então vai Então tirar assim você só... já tem uma vantagem. Entendi. Fez a cobertura. E isso é interessante também, Gabriel, porque é o seguinte, eu vi uma vez um reality show de tatuagem que as pessoas faziam cobertura, eram artistas lá norte-americanos e eu vi que a cobertura deles não cobria 100%, né? Porque muitas vezes acontece isso. A cobertura, às vezes, ela some tudo, mas às vezes ela não cobre 100%. Não cobre tudo. Às vezes né? numa cobertura, você tem uma tatuagem que está ali na derme, você faz a sua cobertura tatuando as duas camadas, né? Você sai do estúdio com duas camadas tatuadas. Só que a sua tatuagem antiga que você quis cobrir, ela tá aqui na derme somente. Quando você faz uma cobertura, você está tatuando duas camadas. Então, quando essa pele de cima sai e chega uma nova, você começa a ver os defeitos que estavam na cobertura, porque você está saindo praticamente com um cobertor que ele vai se desfazer com o tempo, que é a epiderme se regenerando. Então, às vezes, você acha que a cobertura ficou top quando você sai do estúdio, mas depois da cicatrização você vai ver que ainda dá para ver o trabalho que está embaixo. Interessante. Então aí entra a questão de clarear essas partes que ainda não conseguiram sumir, né? Exatamente. E assim você consegue ter mais êxito tirando apenas o que está incomodando, né? Interessante, cara. Apenas aqueles 30% ali que sobraram. Então, o Gabriel também faz cobertura, né? E ele usa a remoção a laser como um complemento. Fala, diretor. Pode falar. O Elber? Elder ou Elber? Elber. Elder. Uhum. Elber. Elber, né? Porque Elber é mais difícil, né, cara? Sim, vai lá. Mandando assim, a ver com o assunto. Laser modifica sinais de pele? Ah, isso que eu ia te Boa perguntar. pergunta. Tem alguns sinaizinhos? Geralmente a gente tem nessas imperfeições, né? Tira também, Gabriel? Olha, alguns sinais de pele não podem ser mexidos e o laser não clareia. Entendeu? Esse tipo de sinais, né? Isso. Tem algumas partes da pele que o laser consegue clarear por ser outros tipos de compostos que estão ali. Entendeu? Mas alguns sinais, eles acabam voltando e a pele insiste em O manter sinal eles volta? com aquela, É mesmo o sinal? com aquela quantidade de melanina. Entendeu? Ah, Tem alguns sinais também que são de alto relevo, né? Que não são só de melanina, são sinal de carne. Esses aí que não pode mexer mesmo. sim, legal. Cara, quando uma pessoa chega assim, olha, Gabriel, eu quero fazer a minha remoção, mas eu quero fazer com poucas sessões. O que é que você fala para esse tipo de pessoa? Então assim, tem algum erro que a pessoa comete antes de procurar a remoção? Tem, sei lá, alguma coisa qual seria um erro de uma pessoa que tem uma tatuagem para ser removida que ela pode cometer antes de ir? Por exemplo, a gente sabe que para fazer a tatuagem, um erro comum é a pessoa pegar sol, né? Eu já vi a pessoa chegar toda queimada de sol, cara, para fazer tatuagem. Pô, que sacanagem. A pessoa não hidratou a pele, a pessoa
ingeriu álcool antes, né? E para remoção, tem alguns, você recomenda, tem alguma recomendação para que a pessoa não faça, não cometa esse erro antes de fazer a remoção de tatuagem? Tem alguma coisa, Gabriel? Ela não pode usar nenhum tipo de ácido na pele, mas fora isso, Tipo de nenhum tipo de ácido, algo que for... ácido. Que seria o que, no caso? Tem algumas coisas que as Ácido pessoas passam sulfúrico. na pele, que tem ácido hialurônico, tem alguns tipos de compostos ali mais Produto tóxicos, entendeu? Mas produto... para remoção é bem tranquilo. Agora, tá. se a gente fosse falar de tatuagem, o que eu não Sim. permito que o meu cliente faça é uma série de coisas. Inclusive, eu sou um tatuador que eu prefiro que o meu cliente ele tome muito cuidado antes de fazer uma tatuagem do que depois. Sim. Eu acredito que o pós, ele não pode depender tanto do cliente. A gente não pode esperar que o cliente seja 100% com aquele pós. Na tatuagem, você está falando? Sim, Isso. Sim. Quando o cliente vem fazer uma tatuagem, ele precisa estar com a pele hidratada e ele está bem hidratado. Então, se um cliente vem fazer uma tatuagem, ele ingere muito álcool um dia antes da sessão, o sangue dele vai dilatar, passando pelos vasos mais finos que eu tinha falado. Além do sangue dele dilatar, a pele dele vai ficar mais sensível e uma série de coisas como a gente já sabe, né? Que a mais importante delas é que o álcool vai desidratar aquela pessoa. O álcool ele vai tirar o líquido daquela pessoa. Isso. E uma pele desidratada, a tinta não entra, entendeu? Porque a agulha de tatuagem, ela não é uma injeção, né? Ela é como se fosse uma pena. Ela está contaminada com tinta e vai para a pele. Então, se sua pele está ressecada, a agulha passa, mas a tinta fica para fora. Então, se sua pele estiver extremamente hidratada e você estiver extremamente hidratado internamente, tomando muita água e passando hidratante, a junção dessas duas coisas vai fazer o quê? A sua pele vai absorver o pigmento ao invés de expulsar, porque quando a pele está ressecada, que a agulha entra e a tinta fica para fora, a gente já machucou e não pigmentou. Então a gente não pode ficar lesionando a pele. Agora, quando a sua pele está extremamente hidratada, a sua pele vai absorver o pigmento. Eu falo isso com muita certeza porque todos os meus clientes que chegam com a pele hidratada no meu estúdio, quando a gente passa um traço, os vasos em volta do traço vão circulando e vão enchendo de tinta. Vai igual manteiga. Esses vasos que vão enchendo de tinta ao redor do traço, eles não estão na hipoderme, eles estão na derme. Então você vê eles sumindo ao longo de um tempo e fica só o traço que você passou. Porque a pele está tão hidratada que a tinta está entrando em excesso. Inclusive, se você não tiver cuidado, você vai estourar aquele traço. Interessante, né? É o que eu sempre digo também. Pele hidratada é mais fácil de pigmentar. Exato, é uma passada e pigmentou. A tinta vai igual manteiga. Agora, se a pessoa pega sol, tomou álcool, não passa hidratante, não bebe água, e eu tenho mais notícias para essa pessoa e meus pêsames. Parabéns, que você vai passar muita dor. É o que eu sempre digo, olha, eu sou o tatuador, então tem que ter dor, né? Já tem dor até no nome. Já pode comprar o caixão, já casal, né? Verdade, né, mano? Já tiveram casos do cara não aguentar o procedimento. Tava muito ressecado, eu vi que tava machucando demais. Então, assim, o tatuador ele tem que saber até onde ele pode machucar. Entendeu? Então dá pra ir até certo ponto. Eu falei, mano, não dá. A pessoa não tava mais aguentando porque tava muito ressecado no sol, né, cara? Muito ressecado. Não sei se você já viu, mas eu já prestei atenção dos tipos de pele, né? Tem a pele que ela é mais fina e tem aquela pele que é mais grossa. Já chegou assim um cara assim com aquela pele de crocodilo, assim, aquela pele bem grossa, e falei, meu Deus, essa pele desse cara é bem espessa. Eu já consegui. Não sei se isso já... Cara, já aconteceu, né, cara? Acontece até hoje, né? Isso é muito natural, inclusive na mesma pessoa, no mesmo cliente... Por que a pele fica desse jeito? A pele no mesmo cliente você encontra essa diferença, né? É mesmo, cara? Uma pele fina e... Se você for tatuar o bíceps e tatuar essa parte do braço que fica entre o bíceps e o tríceps, essa parte da pele ela é muito grossa, né? Diferente da do bíceps que você consegue ver que ela é um bem dos fininha. Lugares que para homem que também dói mais, né? Essa parte de dentro, né? Toda essa área aqui, né? Exato. Então é muito natural a gente encontrar essa região aqui do meio com a pele bem mais grossa, né? E graças a Deus a gente tem hoje
máquinas de bobina que a gente consegue ajustar quanto de agulha tem para fora com praticidade, né? Antigamente você tinha que desparafusar a biqueira, colocar mais agulha para fora para poder fazer esse tipo de trabalho e depois você tá fechando aqui o antebraço. Você vem para cá e para cá, que são pedaços mais finos da pele. Você tem que colocar menos agulha e atrapalha muito, né? A gente ficar desparafusando a biqueira. Você usa máquina ainda de bobina, Gabriel? Eu nunca usei máquina de bobina, eu sempre usei rotativa. A minha primeira caseira era uma rotativa, Direct Drive. E hoje eu uso uma Fluxmax da FK Irons. Eu acredito que seja a melhor máquina que tem no mercado hoje. Não tem máquina melhor do que ela. E agora a gente tem aqui dentro, tem agora aqui dentro pra gente, né? Porque antigamente ele só vende de fora, né? A gente compara ela com o iPhone, né? Porque se você for ver, tem aparelhos aí que são mais caros do que o iPhone. Só que não é a mesma coisa, né? A gente tem a Cheyenne, a gente tem... for falar de celular. A Cheyenne já é antiga, né? Era uma das primeiras pens, assim, profissionais, Então, né? se você for ver, uma Cheyenne hoje é extremamente caro. Já vi máquinas de Mas não alcança a 12 qualidade, mil, né, cara? não alcança a qualidade de uma FK Irons, entendeu? Então, hoje eu uso essa Fluxmax, é uma máquina que aproximadamente hoje chega por volta de 10 mil reais, não chega? É o que tem de melhor no mercado e outras máquinas não me agradam, entendeu? Essa máquina me agrada 100%. 100%. Beleza. Gabriel, você é um tatuador que não tem tatuagem. Conta essa... Tem essa pergunta aí do tópico. Essa pergunta do tópico aqui. Olha, o pessoal olha pra mim e fala, não, olha, tu sabia de uma coisa? Quando eu comecei, eu fui discriminado por não ter tatuagem. Foi mesmo, Foi, cara? eu fico... Aí eu fui tatuar e a mulher, não, pô, tu não vai me tatuar. Por que não? Porque tu não tem tatuagem. Como é que tu vai me tatuar se tu não tem tatuagem? Aí eu falei assim, e tu tem tatuagem? Não sabe tatuar, pô? Interessante. Interessante. Que essa foi boa. Interessante isso. Mas assim, aí depois eu fiz, né, e tal. Eu fiz porque, primeiramente, quando Já eu tem comecei... quantas? Cara, não tenho. Olha, eu tenho uma perna... Eu sempre falo isso, não façam isso. Não se tatuem. Não, você se tatuar. Porque assim, até para um tatuador já experiente, é difícil se tatuar. É isso que eu falo para as pessoas. A posição... Eu não quero, se um dia eu for fazer, eu não quero me tatuar. Eu quero entregar. Não, mas assim, você já sofreu crítica por causa disso, já discriminação? Olha, pô, como é que tu vai saber da minha dor se você nunca sentiu a minha dor? Cara, isso daí é bem complexo, né? Hoje os clientes perguntam tanto o motivo e eu explico tanto que eu já me atrapalho na hora de explicar, Sim. de já tanto ter explicado, né? Porque dói, né? Tu fala assim, não dói. Às vezes eu omito, né? Dou uma resumida ali. Tá. Mas eu acredito que a verdade mesmo seja por respeito aos meus pais, né? Primeiramente. Tá. No começo ali eu tive muito respeito e eu acabei não fazendo nenhuma tatuagem. Entendi. Quer dizer Só que depois que eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, ter minha independência, eles também não ligavam mais pra isso, né? Se eu fizesse uma tatuagem, seria tranquilo. Interessante, cara. Porém, eu já estava na área há mais ou menos uns 3, 4 anos, entendeu? Então, eu já estava bem criterioso com o meu trabalho, né? Com o trabalho dos outros e eu também já tinha visto muita tatuagem a ponto de perder o interesse em algumas artes e não achar nenhuma arte interessante o suficiente. Entendi. Então eu penso assim, talvez um dia se eu for viajar para outro país e encontre um tatuador que eu idolatro, tipo assim, tem tatuadores que assinam a tatuagem, entendeu? Então, tipo assim, quando eu voltar para casa, eu vou olhar para a tatuagem, vou lembrar de uma viagem que eu fiz com um tatuador foda e não vai ser o significado da tatuagem, vai ter outro significado, um pouquinho mais, entendeu? Tem e eu faria uma ali muito bacana, mas suficiente. É diferente a tatuagem para quem não é tatuador e é diferente o significado da tatuagem para quem é tatuador. Eu, por exemplo, também não confio em qualquer tatuador, só confio em mim e em poucos tatuadores, né? Então seria mais ou menos isso. Eu lembro que uma vez eu estava tatuando um cara e ele estava se mexendo, né? Se mexia toda hora e tal, e eu já estava agoniado, porque para mim o cara começa a se mexer, eu fico agoniado. Tiveram casos que eu precisei parar, a pessoa estava gritando, até enquanto ela estava gritando e não estava se mexendo, estava bom. Começou a pular, falei, não dá. Ele já até desmaiou, né?
Foi, teve um cara que também. Baixa a pressão, né? Não Baixou come a pressão, baixou um espírito nele que ele começou a fazer assim. Mas assim, aí o cara começou a se mexer, aí eu parei. Aí eu falei, olha, vamos lá, vamos conversar. Você quer terminar a tatuagem? Senão a gente pode marcar. Não, porque tá doendo. Eu falei, meu amigo, eu tenho tatuagem, eu sei que dói e eu fiquei parado. Então, doer e se mexer são duas coisas totalmente diferentes, né, cara? Eu tenho uma tatuagem aqui na minha costela. Eu, quando tava tatuando, fiquei quietinho. Então, não é porque dói que tem que se mexer. Então, eu falei pra ele, né? Eu sei da dor. Eu tenho a tua dor, mas vamos tentar continuar, né? E tem dois tipos de cliente, né? O cliente que quer que fique muito bom e tem o cliente que só quer fazer algo ali, preencher aquele pedaço também. E se mexe, chega atrasado. Enfim, né, cara? É complicado. É aquilo que eu sempre digo também, não dá pra fingir que tá tatuando. A gente não dá pra gente fingir, a gente realmente tem que pigmentar. Exato. Né? E não tem como, às vezes tem que pigmentar. E é aquela coisa, né, cara? Pigmentou, não sai nunca mais, a não ser com remoção. Agora com remoção, a não ser que seja colorido. É um segundo ali, um instante que não volta mais, né, cara? Beleza. Como é que você enxerga? Você hoje tem, né, duas frentes, né? A tatuagem. Dois CNPJ, né? Duas frentes ali, a tatuagem e a remoção da tatuagem. Ambos trabalham na pele. Te deu mais um conhecimento técnico acerca da pele, acerca do que está acontecendo ali. Você, como que você enxerga o futuro? Digamos, muito bom esse tópico. A remoção, tu acha que ela vai chegar uma hora que ela vai ficar 100%? Muda alguma técnica? E eu acredito que sim, né? Tenha novos estudos, novos aparelhos. Inclusive estava circulando na internet um robô que fazia uma tatuagem, sabe que aquilo ali é mentira, tá, gente? Você que viu isso aí, o robô fazendo a tatuagem, passou o laser ali, isso é mentira, tá? Impossível daqui a muitos anos. Tá. Mas como é que você enxerga, Gabriel, o futuro da remoção e da tatuagem também, se você quiser falar, né? Cara, para falar sobre o futuro do mercado, acho que é uma pauta muito importante, né? Sim. Acho que se não há mais. Eu vou começar falando sobre tatuagem, né? Porque foi por onde eu comecei. E por muitos anos eu acreditava que a tatuagem ia voltar a ser o que era antes. Foi mesmo, mano? Era mesmo? Foi. Eu acredito que foi por isso que eu aproveitei o máximo o tempo que aquilo estava me rendendo dinheiro. Tu achava que ia evoluir ou iam parar de se tatuar? Não evoluir, mas perder valor. É diferente. Vai evoluir tanto que vai perder valor. Isso a gente chama de inflação, né? A inflação ela corrói o valor do nosso dinheiro, assim como inflacionar o mercado corrói o valor da nossa mão de obra. Então, assim, eu imaginava que muitos tatuadores iam ter acesso a muitos cursos, porque assim, se um tatuador lança um curso de R$3.000, 2 anos depois ele pega esse mesmo curso, troca o nome, coloca uma promoção e vende esse curso por 150. E conforme o tempo vai passando, muitos tatuadores fazem isso e muitos cursos vão ficando baratos e o acesso vai ficando gigantesco, imenso. E na minha cabeça, assim como eu tive um boom rápido, eu achava que outros tatuadores teriam também, fazendo assim o mercado ficar super inflacionado. E eu acreditava que a mão de obra se tornando barata, a tatuagem se tornando barata, só as pessoas que gostam realmente iriam fazer, porque deixaria de ser status. Eu acreditei nisso a vida inteira e foi por isso que eu me preocupei tanto e me empenhei tanto para usufruir o máximo possível do tempo que eu estava naquela área, entendeu? Porque eu via quase como certo que isso ia acontecer, entendeu? E talvez isso esteja acontecendo com a grande maioria, né? Mas aí eu entendo o seguinte, Gabriel, não é todo mundo que tem esse boom, né? Por exemplo, você teve esse boom, mas também não, porque eu tenho acesso ao curso. Olha, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo. Quando eu comecei, eu peguei os cursos do Chico Borbenha. Sim. Eu tive acesso ali aos cursos, que é um curso bastante denso. Eu não sei como é e o que Chico, tá ele hoje. tem carisma, né, cara? Ele parece querer ensinar. Isso já mostra muita coisa. Que a gente sabe, tem gente que tem a didática, tem gente que não tem.
Só que o curso do Chico, pra mim, ali naquele momento, eu não absorvi, porque ele falava de coisas, de técnicas que eu ainda não tinha vivido. Então foi difícil pra mim Jargão absorver, técnico, né? exatamente. Então não foi porque que eu tive acesso ao curso que agora hoje, se eu visse aquele mesmo curso, eu já consegui entender. Então, mas assim, tem essa questão da... Só que, cara, eu vou te falar uma coisa que bateu na minha cabeça um tempo desse. Uhum. E mudou a minha forma de pensar novamente. Eu passei esses 7 anos acreditando nisso. Que a área ia basicamente dar uma desaquecida e tudo mais, e ia praticamente virar o que era antes. Nesse meio tempo aí, que eu acreditei nisso, eu comecei a pensar. A tatuagem ela tem por volta de 5 a 7 mil anos, né? Eu acredito que 5. Eu Por que cheguei que ela a vai ver acabar na 5, minha né? vez, pô? É um insight muito interessante, Gabriel. Isso aí parece uma piada, mas sim, foi sim. uma forma de pensar, entendeu? Que me motivou e Aham, tudo aham. mais. E tipo assim, eu também comecei a Pô, pensar, logo na minha vez, né, cara? se Vai todo acabar. mundo parar de fazer tatuagem, aí eu vou querer fazer, porque todo mundo parou de fazer. Interessante, cara. Então, é um mercado que você pode ter a confiança da sua estabilidade financeira. Por muito tempo, eu tô cheio de cabelo branco aqui, eu pinto tem meu cabelo cabelo. branco Ah, eu tô mesmo, grisalho. cara? Eu sou grisalho. Olha, Olha, se cara, abrir eu não aqui, tu sabia, consegue não. ver a raiz, mas eu pintei tem 2, 3 dias. Deixa eu só te falar o seguinte, Ó, rapidinho, só Sim, pra vai, sim, concluir. sim. Hoje eu sou grisalho, porque eu 20, passei 24, 26. 26 anos. 7 anos tatuando, com muita preocupação na cabeça, achando que futuramente eu ia perder a minha carreira. Achando que aquela minha carreira ia ser desvalorizada no futuro. E eu vivi todos esses anos tendo essa instabilidade emocional na minha cabeça. Só que hoje eu tenho a confiança de que minha área vai me dar essa estabilidade por muitos anos e, se eu quiser, pelo resto da minha vida. Muito bom, né? A pessoa tem que ter essa confiança. Interessante. E se você quiser conhecer o Rodrigo Visual, ele tem cara, ele faz uns grisalhos, sabia? Ele deixa a barba e o cabelo grisalho. Rodrigo Visual, que é o nosso patrocinador. Porque eu acho bacana grisalho. A questão é que só 1 ou 2 cabelos brancos não dá certo. Né? Então, se fosse grisalho, Cara, eu já achava tem uma bonito. mecha aqui na frente e Aham. aqui do lado já fica grisalho já. Sim. Né? Interessante, cara. Muitas noites sem dormir. Tá. Mas assim, e a questão da remoção, como você vê? Questão do... No caso, você Cara, a questão da investiu, remoção, né, nesse a questão da mercado, né? remoção talvez seja muito mais promissora do que a própria tatuagem, né? Porque assim, a gente vê muito tatuador aprendendo. Essas pessoas futuramente vão estar melhor financeiramente. E hoje, o Brasil é o segundo lugar que mais remove tatuagem no mundo. É mesmo, Gabriel? O mercado brasileiro é o que mais consome remoção de tatuagem. E qual é o número 1? O número 1, eu não lembro agora, mas o mercado brasileiro, ele está muito à frente, entendeu? Chegando a segundo lugar. E hoje os brasileiros, eles gastam em média, eu esqueci o número agora, o dado, mas chega na casa de bilhões de reais por ano. Olha aí, interessante. Mas não é só querer, você precisa investir, né, tanto em A gente maquinário... podia falar de valores também, né? Para o Pode, pessoal ter pode. uma noção. Sim, pode sim. Porque assim, a gente estava falando sobre o erro da pessoa que chega para querer fazer uma remoção. Uhum. Eu acredito que o maior erro de uma pessoa que chega procurando o procedimento é não conhecer o procedimento. Entendeu? Quando você vai numa loja de carro para comprar um carro, você não espera que o vendedor vai te ensinar a dirigir. Então a gente tem que ensinar muita coisa para o cliente para ele poder entender aquele procedimento e fechar com a gente. Uhum. Então ele se decepciona muito porque ele acha que é um processo rápido e barato. Então, para você não se decepcionar, tenha em mente que é um processo clínico, é um processo custoso, demorado e bem doloroso. Em último caso, se você se arrependeu de uma coisa que você fez, você pode consertar, mas é um arrependimento. Você está tirando da sua pele um arrependimento, uma coisa que você olha e que lhe incomoda todo dia. Então a gente pergunta, o que dói mais? Pagar o preço de uma remoção ou aturar aquele trabalho na sua pele para o resto da sua vida? Então hoje, um trabalho pequeno, de aproximadamente 5 centímetros ali preto, você vai gastar por volta de 2 a 3 mil reais para remover.
entendeu? Um trabalho pequeno. Um trabalho pequeno, de 2 a 3 mil reais. Um trabalho grande, que pegue o ombro inteiro, vamos supor que um tatuador mediano cobre ali por volta de R$ 1.500 para fazer um trabalho como esse no ombro. Sim. Uma remoção, uma sessão pode custar esse valor. Uma única sessão pode custar esse valor. Ela vai demorar ali por volta de 2 horas, mais ou que eu ia te menos, perguntar. 1 hora. É um processo rápido, entendeu? Porém, é um processo que envolve muito conhecimento técnico e um equipamento muito caro para se chegar lá. Então, a gente entende que é custoso, realmente, e a pessoa tem que ter a noção do que é uma remoção, entendeu? Exatamente. Viu? Não é porque a gente está envolvendo tatuagem que se assemelhe, é uma área completamente diferente. Interessante. Então, a remoção é diferente de você fazer uma tatuagem. O que é que dói mais? Você carregar para sempre uma tatuagem que te incomoda, que baixa a tua autoestima, né? E não te deixa, muitas vezes, você vestir uma camiseta, uma bermuda. Eu conheci pessoas que não usavam Porque short. assim, nós basicamente trabalhamos com a área da estética, né? Isso, estética. A tatuagem é um adorno corporal. Às vezes o tatuador ele quer colocar uma tatuagem ali para ganhar o dinheiro dele. Mas a gente pode olhar aquele trabalho e pensar, pô, isso aqui vai ficar bonito aqui. Sim, mas é o... Só a qualidade técnica não é 100%, né? A gente tem que encaixar para ficar bonito, né? Então, se um cliente tem também um trabalho que não satisfaz, ele tem que remover, né? Tem que remover. Beleza. Gente, a gente está chegando ao final do nosso episódio, né? E eu queria te perguntar aqui, Gabriel, hoje você está aqui no Muito Além do Portfólio, né? As pessoas elas te conheciam, né? Só ali na tua rede social, mas talvez não te conhecesse, né? Esse teu lado pesquisador, esse teu lado pessoal técnico, por trás de tudo, né, cara? O que tem por trás do Gabriel, não é atrás do Gabriel, não, o que tem por trás da pessoa do Gabriel, né? E hoje foi um episódio muito importante, né? Você que teve digamos assim, essa ascensão muito rápida, né? No ramo da tatuagem, e você não parou ali, né? Você já está em outro ramo, que é o da remoção, cara. Então ele serve como exemplo para muitos profissionais, né, que estão aí há anos, não tem um crescimento, né? Não procuram melhorar tecnicamente, não estudam. Isso é uma dica para você que quer viver da tatuagem. Não é viver da tatuagem, é viver a tatuagem. E eu sei disso, que a tatuagem ela cobra um preço muito alto, e um dos preços é o seu tempo. Não tem como você ser tatuador só nas horas vagas. Não tem como você ser tatuador só pela parte da tarde ou pela parte da noite, né? Você acorda tatuador, não é isso, Gabriel? Você acorda tatuador, você chega em casa e tatuador. Aprender é de graça, né, Fabrício? Pois é. Aprender é de graça, e tem tatuadores que não querem evoluir, né? Aprender. Uma vez eu escutei isso, o cara falou, o conhecimento técnico que você não tem hoje é a informação que você ainda não adquiriu. Então você não tem essa informação. Às vezes o tatuador ele quer juntar ali 3, 4 mil reais, a gente sabe que faz falta para ele comprar um material melhor, sendo que ele poderia simplesmente parar um pouco, analisar e ele mesmo criar uma técnica melhor para tatuar melhor. Interessante, né? A pessoa criar a própria técnica, né? Às vezes ele vai lá, compra aquele material, aquela máquina, e ele acaba se frustrando. Sim. Porque, por exemplo, o Tampa, que a gente começou falando no início da live, ele é um dos melhores tatuadores do mundo. Ele idolatra o Dimitri Samorin, mas ele é equivalente. Sim. Então, a gente vai falar de maquinário, o Tampa usa a máquina de bobina, né? Então, os tatuadores acabam se frustrando, mas a real é que tem que estudar. Às vezes, um maquinário melhor não vai mudar na sua mão se você não tem experiência. O material não vai tatuar por você, né? Se você não tem a Às vezes, se você tá com uma moto muito potente, você acaba fazendo besteira. Quando eu troquei a máquina que eu tinha, que era uma Electra Pop, eu saí de uma máquina de 600 reais para uma máquina de 10k. Quando eu saí da Pop para outra máquina, eu acabei machucando alguns trabalhos por não ter experiência com aquela máquina. Foi um processo que eu tive que passar, eu tinha medo de passar,
e é uma máquina totalmente diferente, muda totalmente o teu trabalho. E se você já não sabe tatuar direito, você já não tem experiência e você já vai mudar para uma máquina como essa, a não ser que você já inicie o seu trabalho, sua carreira com uma máquina assim. Interessante. Muito bom essa dica, tá? E é isso aí. Você que quer aprender mais, muitos dos nossos episódios, né? Esse nosso quadro que é tatuador, ele explica muito, passa muita visão para você. E assim, Gabriel, eu queria agradecer você pela sua presença ilustre aqui no nosso Eu que agradeço, podcast. mano. Né? Essa conversa aqui está sendo terapêutica. Terapêutica, né? E eu Muito bacana, aprendi mano. bastante Muito bacana. sobre a sua vida, sobre a sua história, a sua técnica, essa sua vontade de aprender, né? Que é o que falta para muitos, ok? E esse seu novo empreendimento na área da remoção da tatuagem. Quem quiser encontrar o Gabriel, rede social, onde é que fica o seu estúdio, aí vai estar na descrição do vídeo, beleza? Perfeito. É no mesmo lugar, né? Tanto a tatuagem quanto a remoção. Isso. É no mesmo lugar, né? Fica no mesmo ambiente. Sim. Para quem quiser achar o Gabriel Johan, é isso? Isso, aí a rede social da página a gente tem lá Johan Tatu. Johan Tatu. Isso. Johan é teu nome mesmo? Ou... Meu nome é Gabriel Johan, só que se eu fosse colocar Gabriel Tato ia ficar muito comum, né? Não, Johan ficou melhor. Ó, Johan com H, tá? É H e Y, tá certo? H-Y-O-R-A-N. Johan, Gabriel Johan. Isso. Na rede social é Johan Tato, né? Isso. Beleza. E o teu estúdio fica onde, Gabriel? Hoje o meu estúdio fica localizado na Conselheiro, na Batista Campos. A gente tem uma sala comercial. Aqui no bairro da Batista Campos. Investi bastante nesse novo estúdio. Já investi na casa de mais de meia milha. Sim, sim. Eu consegui comprar o espaço, consegui reformar, consegui comprar o laser. Coloquei todo o equipamento lá dentro, coloquei macas elétricas, entendeu? Fiz todo um espaço bem bacana. E hoje eu estou muito satisfeito com o espaço. Legal, cara. A gente pode até tá indo lá fazer, né? Fazer uns vídeos, né? Pô, vou adorar que você vá lá fazer uma visita. Eu vou lá, sim, com certeza. Pô, eu pensei que tu tava, né? Lá naquele último local que eu te conheci lá, beleza? Mas eu fico muito feliz pelo seu sucesso e espero que você cresça cada vez mais E e a mais. gente pode voltar aí, a gente vai estar ajudando o canal, né? Com certeza, né? Tem Gabriel hoje muito aqui, conteúdo ainda, a gente sempre está aprendendo, com né? certeza, Gabriel, volta aí pra gente, beleza? Então, gente, queria agradecer mais uma vez as nossas patrocinadoras, lojas da Tatu Design, Rodrigo Visual, beleza? Barbearia. E é isso, você que ainda não segue o nosso canal, vídeos dias de terça e quinta, compartilha o vídeo, segue, deixa aquele like para fortalecer os nossos vídeos no nosso canal, beleza? E te encontro no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus e até a próxima.